rever, etc., tirar as dúvidas, alguma coisa nesse aspecto, tá? Então, vamos começar aqui. Todo mundo vendo aí o compartilhamento? Sim. Beleza. Sim. Então tá bom. Vamos lá. Então, aí você vê onde eu me escondo por aí, tá? Isso aí tá com vocês. Eu trago aqui inicialmente, pessoal, o conceito de perícia fiscal. Eu já até tratei isso aqui antes com vocês. Então, eu não gosto de me prender muito ao slide, não, tá, pessoal? Então, já vou até adiantar para vocês. Os slides, para mim, é mais um conteúdo para vocês do que para mim, tá? Então, eu boto muita coisa, às vezes, no slide, e boto mesmo de propósito, mas não vou ficar aqui parado lendo o slide para vocês, porque acho que isso aí vocês sabem fazer. A leitura ela é tranquila. Então, eu procuro... Às vezes, eu pego uma situação e trato ela, assim... Dentro de um primeiro slide eu trato e ele está dentro de 3, 4, 5 slides. Mas eu vou tratando aqui para vocês e depois vou olhar, ó, já falei isso. E a gente, vamos dizer assim, consegue não deixar um negócio massificado, tá? Então, isso é uma coisa que vocês vão ver ao longo desse curso comigo, de que o slide é quase que uma apostila, e não vamos ler a apostila, né? Não estou aqui para ler a apostila porque vocês não me pagaram para ler a apostila. Então, eu estou aqui para entregar para vocês conteúdo, entregar informação que vocês, depois lendo, vai lembrar do que eu falei. Eu acho que essa é a ideia, tá? E eu falei exatamente isso aqui no início com vocês. Quando a gente fala do conceito de perícia fiscal, se eu não dissesse ali em cima que é um conceito de perícia fiscal, você vai achar que eu estou falando de auditoria fiscal. Análise minuciosa, levando em consideração as informações disponíveis e a legislação correspondente, para ajudar a empresa a resguardar o patrimônio perante erros cometidos, principalmente em relação a tributos recolhidos. Você fez a definição de quê? De auditoria? Se eu tivesse excluído ali o nome perícia, você ia ficar sem saber se eu estou definindo perito ou auditor. Não, pelo contrário, talvez você até dissesse, isso é os objetivos de uma auditoria fiscal. É mesmo. É exatamente essa. Mas, eu só estou querendo mostrar, e desde o começo eu já falei isso, que o perito é um auditor, pessoal. O perito, eu diria que ele é mais que um auditor, como eu já falei. Ele vai além do auditor. Ele vai acima do auditor. Então, você precisa ter o conhecimento do auditor para ser um perito. Não dá para dizer, não tenho nada a ver com auditoria, você é perito sem ser auditor. Eu acho que você vai sofrer muito para isso. Então, a primeira constatação é essa, tá, pessoal? E aí eu entro já na discussão da contabilidade. Nós vamos trabalhar muito a contabilidade. Pessoal, tributo hoje sem contabilidade é um tributo capenga, tá, pessoal? Quando você diz que vai avaliar, analisar a parte tributária de uma empresa, e se você abre mão de usar as informações contábeis, eu diria que você está correndo numa perna só, saci. Correndo uma perna só, correr com duas, você não precisa nem responder para vocês, como é mais fácil, né? É possível correr numa perna só? É possível, claro que é possível. A gente está cansado de ver aí, no mundo da gente, aí, as pessoas que têm a deficiência e correm com uma perna só. Mas é mais fácil com duas ou com uma? Então, essa resposta é óbvia, né, pessoal? E parece óbvio, né? Mas não era uma realidade brasileira. E aí agora eu vou falar da administração tributária. As administrações tributárias, elas somente a partir de 2010 é que começou a encarar isso como uma verdade verdadeira.
Até 2000, ali 2005, 2006, eu estou botando 2010 porque é certo, mas até 2005, 2006, as administrações tributárias entendiam que a contabilidade era um auxílio na apuração do ilícito tributário. Porra, não. Ele não é um auxílio. A administração tributária demorou a entender que a contabilidade não é um auxílio. O tributo, ele fica ancorado num tripé, quer dizer, não é tripé porque não são três, né? Em dois alicerces, né? As informações fiscais e as informações contábeis. Para quem não é familiarizado com isso, é importante entender que existe dois grupos de informações que são entregues para as administrações tributárias, assim, mensalmente, anualmente ou cotidianamente. Porque os períodos de entrega são diferentes, tá, pessoal? Mas quando a administração tributária vai trabalhar um tributo, ela tem na mão dela disponível dois grupos de informações. Um destes que nós chamamos de informações fiscais, que seriam os livros de entrada de nota fiscal, os livros de saída de nota fiscal, os livros de apuração do tributo que você, porventura, esteja trabalhando, que é um livro exclusivamente fiscal, o livro CIAP, que é o livro controle de ICMS do ativo permanente, o livro de estoque. Então, esse grupo de livros aqui, esse grupo de informações que são entregues através do SPED, são informações fiscais. E durante muitos e muitos anos, e pessoal, agora eu vou afirmar aqui para vocês. Eu entrei para a auditoria, eu sou auditor fiscal, né? Eu entrei para a auditoria fiscal em 1997. E só mexia com o livro fiscal. O trabalho que eu fazia naquela época é só aqui. Só trabalhava com esses livros que eu acabei de falar com vocês. Eu não fazia um contraponto ou uma correlação com a contabilidade. É como se fossem dois mundos diferentes. O fiscal e o contábil que não se comunicam e não se comunicavam. Exatamente isso que acontecia até os anos de 2000. Olha só que absurdo. Você tendo informações contábeis que tem ali dentro informações fiscais e você não fazia esse encontro para ver, pelo menos para validar as informações fiscais. Sabido isso, pessoal, o que fazia os contribuintes? Não todos, né, pessoal? Não podemos. Eu detesto generalização porque é duro, né? Aquelas são passagens bíblicas, né? Os justos pagam pelos pecadores. Eu detesto isso porque eu acho, vira e mexe, eu me sinto nessa condição. Pô, eu estou pagando por aquilo que eu não fiz. E isso acontece muito na administração tributária. 1, 2, 3 faz uma coisa errada, aí vai lá a administração tributária, baixa uma resolução, baixa um decreto e, em tese, pune todo mundo. Em tese, né, pessoal? Em tese. Então eu detesto esse modelo de os justos pagarem pelos pecadores, mas é mais ou menos isso que ocorre, né? Aqueles caras que são os mais, aspas, espertos, né? Eles começaram a observar isso. Olha, eu não preciso mandar a mesma informação que está na contabilidade para o fiscal. Para o fisco, aqui eu posso fazer uma informação diferenciada, de forma que aqui eu consiga pagar menos tributo. Eu retiro algumas informações que estão na contabilidade, eu excluo e, com isso, eu economizo tributariamente falando. Pessoal, isso se tornou assim, quase que, se não por má fé, por erro, ou seja, se não querendo esse resultado de excluir a contabilidade de dentro, excluir informações fiscais diferentes da contabilidade por erro. Na hora de fazer a conversão, na hora de mandar a informação, se perdia no meio do caminho. Não tenho como afirmar, tá, pessoal? O que eu tenho para afirmar é que ao longo de muito tempo, essas informações não eram validadas uma com a outra.
Mas isso mudou. Mudou com o quê? Mudou com o advento, com a SPED fiscal, pessoal. Desculpa, SPED. Não é só o fiscal. SPED. O SPED é um sistema público de escrituração digital. Ali veio a grande transformação. Pessoal, se tem um marco para daqui a 100 anos, se for contada a história do tributo no Brasil, não estarei lá, nós não estaremos lá, provavelmente, né? Ou certamente, né? Mas daqui a 100 anos, quando for contada a história do tributo no Brasil, esse é o marco. É o marco da mudança. É o marco da transformação. O nascimento do SPED. O que é o SPED, pessoal? O SPED é a transformação do mundo físico para o mundo digital. Todos esses livros que você faz, todas essas escriturações, todos esses documentos que você elabora para as autoridades públicas, eles eram até então físico, papel mesmo, físico. Você tinha que imprimir, você tinha que fazer, às vezes, manualmente, etc, etc. Livro diário, livro razão, pela contabilidade, balanço, DRE, pela contabilidade, os livros fiscais, livro de entrada, livro de saída, tudo feito manualmente. Esse é o marco que fala, ó, esse mundo aqui acabou. Agora, toda essa documentação, ela será elaborada digitalmente e será enviada, entregue às receitas através da internet. Pessoal, essa foi a grande mudança. Eu diria que é o grande passo de qualidade das auditorias tributárias, porque a partir daí as informações estavam disponíveis. Porque até então as informações estavam com você contribuinte. E se eu quisesse essa informação, eu teria que ir lá na tua empresa, intimar para você apresentar, aí é que eu ia ter contato com a sua escrituração, contábil ou fiscal. Hoje não mais. Hoje você, ao fazer essa escrituração, você transmite para o SPED. E o SPED me disponibiliza essa informação. Então mudou até a concepção do negócio. Hoje eu posso fazer uma avaliação que nós damos o nome de exploratória para avaliar como é que você está. Isso é auditoria? Não. Isso precisa de ter um procedimento autorizado? Não. Você só está fazendo uma avaliação. Vale a pena? Superficialmente, você só está fazendo uma exploração, por isso que é exploratória. Você só está explorando superficialmente para ver se tem ali indícios de você que vale a pena de você abrir um procedimento de auditoria. Pô, isso não era possível no passado. Você não tinha informação, você tinha que ir lá buscar o cara, quer dizer, quando você intima o cara, você já está, vamos dizer assim, abrindo um procedimento às vezes desnecessário. Pô, não tinha nada ali que justificasse você abrir um procedimento desse. Então, veja, ali em 2005, 2006, sei lá, 2002, 2003, foi por aí, naquela transição entre 2000 e 2010, veio essa grande mudança, essa grande transformação. E, pessoal, essa frase do Leon que está aí na tela de vocês é atualíssima. Ela é de 1963. Eu não era nascido e provavelmente muitos aqui nem nascido também era. 1963. O professor Leon, ele, num discurso em 63, proferiu essa frase aí, pessoal. Não é o mais forte que sobrevive e nem o mais inteligente. Olha que coisa interessante. Mas o que melhor se adapta às mudanças, pessoal. E isso muito de vocês aí pode falar de cadeira as mudanças que ocorreram nos últimos anos. Recentemente até, né, pessoal? Nós fomos obrigados a mudar, como nós estamos hoje aqui dando aula. Nós estamos dando aula hoje aqui baseado numa mudança. Quantos professores ficaram para trás porque não se adaptaram? Não sei, eu não tenho essa estatística. Mas pensa naquele professor mesmo, aquele professor
de sala de aula, de escrever na lousa. Será que ele conseguiu vir para cá? Não sei, não sei dizer. Mas não é o mais forte que sobrevive e nem o mais inteligente. É aquele que melhor se adapta às mudanças, pessoal. E isso é fato, tá, pessoal? E dentro da história da administração tributária, nós temos vários polos nessa discussão. Nós temos a auditoria tributária, nós temos os contadores, né, que estão aqui, nós temos os advogados, que quando há discussão entre os dois, porque o contador responde pelo contribuinte, né? Então, quando há uma divergência entre fisco e contador, ou seja, fisco e contribuinte, aparece o advogado. E lá na frente aparece quem? O perito. Então, olha só, nós temos quatro autores que vão estar envolvidos nesse processo. E esses quatro autores, pessoal, têm que saber a manusear, a conhecer, a entender a escrituração digital, a escrituração contábil digital. E agora eu vou me ater à contabilidade. Ou seja, dentro do SPED, está aí na parte de cima, aí, o símbolo do SPED, essa bolazinha aí. Dentro do SPED, eu tenho um módulo contábil. Eu tenho um módulo fiscal, eu tenho vários módulos ali dentro. E eu vou me ater apenas a ECD. Pessoal, é importante a gente lidar com essa sopa de letrinhas. E ninguém vai falar com você, pô, me manda aí a sua escrituração contábil digital. Ninguém vai falar assim, tá, pessoal? Quando forem falar com vocês, alguém vai falar, manda tua ECD para mim. Pô, manda tua ECD para mim, o que é isso? E ECD manda a tua contabilidade para mim, entendeu? E isso de forma eletrônica. E o que tem nessa ECD? O que compreende essa ECD? Quando fala para você, me manda a sua ECD, o que eu estou te pedindo? Eu estou te pedindo o livro diário e os livros auxiliares, que porventura existam, não necessariamente vai existir. Eu vou te pedir, junto disso, o livro Razão e os auxiliares, se porventura existir. O que é livro auxiliar, Fernando? Livro auxiliar é porque, às vezes, você faz livros para darem explicação que não está explicado naquele livro, especificamente Razão ou Diário. Ou você faz um livro, por exemplo, para controle das duplicatas. Você criou um livro de controle de duplicatas. Por quê? Aí você vai ter as duplicatas que foram emitidas, as duplicatas que foram pagas, e você vai fazendo o controle. Isso está dentro do livro diário? Não. Isso está dentro do livro Razão? Também não. Então você, na tua empresa, resolveu criar um outro livro, que nós damos o nome de livro auxiliar, para detalhar esse movimento, por exemplo, de duplicata. Estou dando um exemplo aqui. Que mais? Qual outras situações que você, quando me pede SCD, você está solicitando? Os balancetes, os balanços e as documentações que comprovem os lançamentos que, porventura, estejam já digitalizados. Então, isso é SCD, pessoal. Resumindo, é a contabilidade toda da empresa. Está toda digitalmente, pessoal. E eu fico assim indignado quando eu vejo um colega que, ao trabalhar uma empresa, ele não usa contabilidade, ele continua só usando as informações fiscais. Aí vem a primeira pergunta: o que ele te informou aí no fiscal é o mesmo que ele informou no contábil? A pessoa abre o olhão assim e não sabe responder. Por que não sabe responder? Porque não foi lá na contabilidade fazer um encontro de contas. O que está aqui está na contabilidade, pessoal. O que está aqui, o que está lá no fiscal de compra de mercadoria, está lá no fiscal, livro de entrada.
Está aqui em compras, lançado no diário, está em razão, lançado no estoque. Então, você precisa ter essa noção até para validar, pessoal. Então, seria um trabalho assim até de conferência das informações, para ver se batem. Mas, ainda hoje, tem alguns caboquinhos que não se adaptaram. Isso não é levado à morte, e eu falo morte profissional, né, pessoal? Porque são funcionários públicos. Que se fossem funcionários privados, já tinham morrido. Tenho a menor dúvida disso. É uma das críticas ao serviço público. O cara ficou parado lá na década de 90 e acha que não é obrigado a se atualizar, entendeu? Aqui eu começo a mostrar para vocês essa história que eu conto aqui para vocês, ela está registrada aí, é 2008 que começa, tá vendo, pessoal? 2008 que começa. A linha vermelha é a quantidade de empresas e as barras azuis é a quantidade de SCD, ok? Então a gente vê ali, ó, começou lá em 2008 timidamente, observe que bem tímido, né? 40 empresas, 59 SCDs. Por que a diferença de empresa e SCDs? É porque, às vezes, uma empresa ela tem 3, 4 sedes, tem 3, 4 empresas, ou seja, matriz, filial, etc. E aí tem mais SCDs, do que empresa, propriamente dita. Tá? Então, é por isso que dá uma diferença entre quantidade de empresas e quantidade de SCDs, né? Óbvio que a gente vai ter sempre mais SCDs do que empresas. Óbvio, né? Agora, ter mais empresas do que SCD não dá, né? Não bate. No mínimo, tem que ser uma SCD por empresa. Agora, você pode ter 2 SCDs por empresa, porque você tem matriz e filial. Por isso que dá essa diferença aqui, tá, pessoal? Só para vocês entenderem. A gente começa a observar que iniciou em 2008, né? Na verdade, o SPED ele começou um pouquinho antes, tá? Começou em 2002, 2004, alguma coisa assim, eu não tenho de cabeça, que depois eu posso até ver e falar para vocês. E aos pouquinhos os módulos foram enxertando. Então a gente começa a ver que o módulo de SCD ele começou a vigorar a partir de 2008, mas já existia as EFD, Escrituração Fiscal Digital, EFD. Então, já existia o SEF, quer dizer, então já tinha alguns módulos que já estavam, vamos dizer assim, começando a rodar, né, dentro do SPED. O SPED, na verdade, não é uma ferramenta, é um grupo de ferramentas, né, que vai agregando, ele vai crescendo, né? Ele tem que parar de crescer. Por que eu digo isso? Porque cada vez que você fala que a SPED está crescendo, é mais documentos que você está criando. Então, isso é um atraso também dentro do ordenamento tributário brasileiro. O ordenamento tributário brasileiro é um dos piores ordenamentos tributários em termos de controles. Não vou falar aqui de valor tributado, vou falar aqui de controles. Cria-se muitos controles, ou seja, obrigações acessórias, né? Cria-se demais obrigações acessórias, o que toma o tempo do contribuinte. Ou seja, tem aí uma pseudoestatística de que a gente gasta na faixa de 4 meses para pagar tributo. E quando a gente fala pagar tributo, é para fazer as obrigações acessórias, é para entregar, é para isso, é para declarar, é para pagar, para calcular, ou seja, de tão complexo que é o ordenamento tributário brasileiro. E isso passa por isso que eu estou dizendo aqui para vocês, pela quantidade de informações. E hoje eu já começo a fazer algumas críticas severas a isso. Porque quando você entrega, por exemplo, a contabilidade, eu posso adiantar que todas as informações, ou quase todas as informações que eu preciso, está na contabilidade. Mas ainda assim eu lhe peço para você fazer a entrega do estoque, eu ainda lhe peço para fazer a entrega do livro de entrada e eu lhe peço para fazer a entrega do livro de saída. Para quê?
se tudo isso está na contabilidade. Tudo que eu acabei de falar aqui, 3 livros, inventário, saída e entrada, estão na contabilidade. E eles ainda são exigidos pelas administrações tributárias. É aí que entra a minha crítica. Pô, peraí, você evoluiu até aqui, você ainda continua exigindo, você faz aqui um programa, você faz aqui um aplicativo, depois que receber a contabilidade da empresa, você faz um aplicativo e monta o livro que você quiser. Você consegue montar o livro que você quiser a partir da contabilidade. A partir do livro diário e razão, você monta o que você quiser. Então, para que eu estou exigindo ainda que você faça o livro de entrada, para que você ainda faça o livro de saída, porque você ainda faça o inventário, se tudo isso eu tenho aqui? Basta eu montar um aplicativo, uma rotina, para ele montar isso para mim. Mas, pessoal, essa ideia já está caindo na real, já começou o processo de diminuição das obrigações acessórias. Tímido ainda, mas já está, vamos dizer assim, nós já estamos assim conscientes de que não tem necessidade dessa informação. Não tem necessidade de botar o contribuinte para trabalhar para você. Não tem lógica isso. Mas a gente começa a observar aí, pessoal, que em 2010 teve um up, né? Nós tivemos um up na quantidade de empresas, né? E em 2014 para 15 tivemos um outro, assim, aí sim, um baita up, né? Ou seja, em 2015 a gente sai de 259 para 700, quer dizer, 3 vezes mais praticamente, né? E de lá não para de crescer. Observe que não para de crescer a quantidade de empresas que estão na ECD, que entregam ECD. Então, isso aí se tornou ainda bem, né? Que se tornou uma realidade do qual a gente não pode fugir. Ah, eu quero ver a contabilidade em papel. Não vai ver não, filho. Não vai ver mais não. Você vai ter que aprender a manusear ela de forma digital. Apenas para nortear vocês, existem 2 formas de acesso às informações contábeis digitais, às ECDs das empresas. Eu posso acessar integralmente, ou seja, tudo, ou eu posso acessar parcialmente, que nós chamamos de dados agregados. Por que dessa diferença? Bom, há um código agora até passando aí no Congresso, não sei se vocês já viram aí a discussão, que seria o Código de Defesa do Contribuinte, que tem coisas boas e tem coisas péssimas, que eu diria que ali parte é Código de Defesa do sonegador, parte, mas tem coisas muito boas ali que eu defendo, tá? Então, não pode generalizar, de novo, a gente não deve generalizar. A legislação que está lá, ela é muito boa, mas tem algumas coisas, tem uns jabutis enfiados ali no meio do caminho, tá? Aí é que eu acho que há uma certa maldade, mas cabe a gente agora mostrar, ó, isso aqui é jabuti, ó, isso aqui é jabuti, isso aqui tem coisa errada aqui, mas tudo bem. O Código de Defesa do Contribuinte, ele exige que, se você vai fazer um procedimento fiscal, de que você tenha um início de procedimento fiscal formalizado. Aquilo que eu falei aqui agora há pouco para vocês, você não pode auditar uma empresa sem informar a essa empresa que ela está sendo auditada. Isso torna todo o procedimento nulo. Isso é um ponto fundamental quando vocês forem pegar uma perícia, é verificar se o procedimento fiscal, o início do procedimento fiscal, ele é precedido de um documento formalizando o início desse procedimento. Muita atenção nisso, pessoal. Sabe por quê? Isso anula, ou melhor, isso invalida todo o procedimento por causa de erros formais. Dosado, pessoal. É aquela história da prova constituída de forma irregular, ela é retirada dos autos do processo. É bem parecido.
Pô, mas ali tem a gravação do cara assumindo a culpa, etc, etc. Mas você conseguiu de forma irregular, você grampeou o cara sem autorização judicial. Essa prova não pode ser considerada. Dá teu jeito para provar que é ele o assassino. Você sabe que ele é o assassino, mas não tem outra prova a não ser aquela que você conseguiu de maneira irregular. Bom, claro, é evidente que nós não estamos falando da mesma coisa, mas é mais ou menos parecido. Se você consegue identificar que ele acessou as informações integrais da empresa antes do procedimento fiscal, do início ou da formalização, o trabalho foi todo embora. Então, isso é importante. Às vezes o fiscal nem se toca que ele já acessou a informação e ainda não abriu o procedimento fiscal. E quando você acessa a informação, aquilo fica registrado. E aí não tem choro nem vela. É o que tem para hoje. Por isso que foi criado, isso foi uma das exigências das administrações tributárias, dos auditores fiscais, de criar um modelo parcial. Poxa, porque às vezes ele fala o seguinte, pô, eu não quero ter acesso à integral, eu quero ter acesso a algumas informações para avaliar se vale a pena eu abrir um procedimento fiscal. Isso é fato mesmo, isso eu concordo, porque a gente faz a nossa exploratória, a gente faz a avaliação se vale a pena ou não, com algumas informações, eu não quero todas, eu quero ter uma ideia. Poxa, aqui tem algo errado, vamos abrir um procedimento. Aí você vai, caminha aquilo ali para abrir um procedimento, elabora um documento, intima o contribuinte, ou melhor, comunica o contribuinte do início do procedimento fiscal. Daí nasceu os dados parciais, chamado de dados agregados. Ele vem algumas informações o suficiente para que você possa fazer uma avaliação. Então, cuidado, tá, pessoal? Então, quando vocês vão lá, recebeu lá um processo, aí você vai olhar lá, se ele abriu um procedimento fiscal antes de acessar a ECD, tem que atentar se ele não acessou os dados agregados, porque os dados agregados ele pode acessar os dados agregados sigilosamente, entenderam? Sem comunicar o contribuinte, sem abrir um procedimento fiscal. Já o integral, não. E, evidentemente, quando ele vai fazer o trabalho fiscal, ele se baseou nos dados parciais, mas ele vai baixar, ele vai acessar, então, os dados integrais. Então, observe que entre os parcial e o integral, tem que ter aqui no meio dos dois a formalização do procedimento fiscal. Atenção para isso, tá, pessoal? Muita atenção. E aí eu resumo, né? Eu dou uma resumida para vocês dos dados agregados, que é o parcial, e a ECD completa. Se precisa cientificar nos dados agregados, não. No completo, sim. Nos dados agregados, tem lançamentos contábeis? Não. E no ECD, sim. Né? Tem conta analítica? Nos dados agregados, não. Só tem as contas sintéticas. Deixa eu fazer uma pergunta aqui, pessoal. Quantos aqui não são contadores? Nós estamos agora aqui na sala de aula com 7 pessoas. Quantos não são contadores? Eu não sou contador. Alex é contador, beleza. Tem mais algum não contador? André, contadora? Débora? Sou contadora. Beleza. Contadora. Maria Inês? Sou contadora também. Regina? Eu sou contadora também. Sheila? Contadora, professora. E Suelen? Pode ser que Suelen não esteja escutando aí. Mas, então, veja só. Falando direto, então, para o Alex. Conta analítica e conta sintética. Então, a conta sintética é aquela que sintetiza algumas contas. Ou seja, você tem ali a conta clientes. Conta clientes é uma conta, em tese, sintética.
Porque dentro dessa conta vai ser subdividido pelos CPF dos clientes, pelo CNPJ dos clientes. É as contas analíticas. Ou seja, eu vendi para o Alex. Ele é um cliente, mas ele é o cliente Alexander. Eu vou abrir uma conta dentro da conta cliente chamado Alexander, CPF número tal. Vendi para o Fernando. Eu vou abrir dentro da conta clientes uma outra conta chamada Fernando Matos, CPF número tal. Essas são as contas analíticas. A soma das contas analíticas, ou seja, do total das contas analíticas, ela está em cima da conta analítica, tem uma conta sintética chamada clientes, por exemplo. Então, o total das somas das analíticas vai aparecer na sintética. A analítica é importante? É claro que é importante, porque eu estou vendo um problema na conta clientes, que está consolidando toda a informação de todos os clientes. E eu acho que ali tem um problema. Beleza. Aonde está o problema? Não consigo ver, porque eu só estou trabalhando com a conta sintética. Aí, o que eu preciso? Eu preciso da ECD completa para poder ver a conta analítica, detalhada. Resumindo, detalhado. É o mesmo que você pegar um extrato bancário e ele dá para vocês apenas a movimentação do dia, mas sem dizer que movimentação foi. Ele só diz que tem entrada de tantos reais e saída de tantos reais. Mas entrada proveniente do quê? Não sei. Porque eu estou trabalhando com um extrato, não existe isso não, tá, pessoal? Mas eu estaria trabalhando com um extrato bancário sintético. Apenas mostrando para você quanto entrou de dinheiro na sua conta hoje e quanto que saiu da sua conta hoje, mas não dizendo proveniente do quê. Ficou claro, talvez, aí, Alex? Não sei, eu não sei exatamente o seu conhecimento contábil, mas qualquer coisa que eu fale aqui contabilmente falando ou não, que você não entenda, chama para mim, tá? Pode... Não, professor, eu tenho um contatozinho, mas obrigado. Eu imaginei que sim. Então, até para não perder, eu não quero nem perder tempo, às vezes, com um conceito que você já saiba, de repente eu não precisava nem ter falado dessa história de conta analítica, mas... Não, pode seguir, professor, pode seguir. Mas numa dessa que eu estiver falando algo que você desconheça, porque é um assunto, às vezes, assim, está dentro do contabilês, que eu falo que é um idioma, né? A contabilidade é um idioma, é o contabilês, né? E você não conheça, etc., para e pergunta, tá, o Alex? Fica à vontade, tá? Bom, então observe que os dados agregados não possuem conta analítica. Então você não vai saber. Você sabe que tem um problema ali, você só não sabe aonde. Por que não sabe aonde? Porque você não tem as informações detalhadas daquela conta. E aí você vai precisar o quê? Da ECD. Posso fazer exploratória, ou seja, avaliação de irregularidade com dados agregados? Sim. Posso fazer avaliação com a ECD completa? Claro. Quem pode mais, pode menos. Posso fazer auditoria com os dados agregados? Não. Auditoria? Não. Isso é outra coisa importante que você observe. A peça tributária que está sendo entregue para você periciar, ela utilizou os dados agregados ou utilizou ECD? Se utilizou os dados agregados, ela não é uma peça que tenha robustez nas suas afirmações. Não tem robustez. Na verdade, eu diria para você que você tem ali um indício, mas você não tem a prova. E você precisa da prova, né, pessoal? A gente já vai tratar aqui de provas de presunção, é a matéria que já vai seguir aí à frente. Cabe a quem acusa provar. E não existe mais aquele modelo de você acusar sem provas. Eu falo isso para vocês que eu vivi essa época, pessoal. A gente fazia autos de infração e é lamentável, né, o que eu vou falar, mas isso já aconteceu na minha história, de você dizer que o cara deixou de recolher o imposto devido nas operações XYZ e eu não aprovo o que ele deixou de fazer. E o cara tinha que entrar no processo provando o que fez. Estou falando como eu fui ensinado lá em 1997. Absurdo.
Tá? Isso não tem espaço mais hoje. Isso hoje assim, é passível de você ser ter de responder sobre excesso de exação. Ou seja, você se excedeu. Você não pode acusar sem prova. Vai ter caso que a gente pode acusar sem prova? Vai. Eu vou mostrar aqui, mas a lei diz quando você pode, quando há inversão do ônus da prova. Essa inversão do ônus da prova, pessoal, é baseado em lei. A lei diz que, neste caso, você pode inverter o ônus da prova. Em você não apresentando a prova, eu posso presumir sonegação aí. E tem que estar claro na lei. Não está claro na lei, não posso. Eu não posso simplesmente chegar e falar assim, Alex, eu vou autuar você aqui por você não ter pago imposto de renda. Mas por baseado em quê? Não, eu acho. Eu acho nada, cara. Onde já se viu isso? Então, mas há situações na lei que a gente vai ver isso aqui agora, tá? Daqui a pouco a gente está vendo isso. Então, ponto importante, tá, pessoal? Trabalho feito com dados agregados, trabalho de auditoria feito com dados agregados, ele tem baixa qualidade, ele tem, assim, pouca robustez, eu diria até que ele é um trabalho fraco. Poxa, mas não deve existir. Existe. Existe, pessoal. Infelizmente, existe. Bom, e a sonegação tributária no Brasil? Pessoal, isso aqui é um capítulo à parte, né, pessoal? É um capítulo à parte que eu ainda não sei quando é que a sociedade vai entender que isso é crime. Eu vi um fato esses dias que me deixou muito feliz, tá, pessoal? Gostei muito, porque a sociedade criou maturidade. A sociedade. Alguns cidadãos não, mas a sociedade criou maturidade. Não sei se vocês viram, eu falo principalmente para as mulheres aqui, que, na verdade, deixa eu ver aqui, na verdade, você é o bendito fruto entre as mulheres, tá, o Alex? Porque a sala é feito do... Estão tomando conta mesmo, mas eu já disse isso, elas estão... vão cuidar do nosso país no futuro, né? Tenho dúvida disso. Mas teve um fato que aconteceu essa semana aí no jogo do Flamengo, que vocês devem ter visto, de um assédio de um torcedor, numa repórter, etc. Absurdo. E o quanto a repercussão desse fato deu na imprensa. Eu estou elogiando, não é crítica, não. Isso há 20, 30 anos atrás era normal, entendeu? Era normal você achar uma menina bonita e falar para ela em público, ou galantear ela em público, ou tocar nela, ou pegar no cabelo. Isso era normal. A sociedade aceitava isso, claro, machista, né? E ficou claro que a sociedade hoje não aceita mais isso. Eu fiquei assim, impressionado, positivamente, com a repercussão que a imprensa deu neste caso. O cara foi preso. Perfeito. Pessoal, eu estou querendo usar um paralelo. Eu estou querendo usar um paralelo desse fato com o que está na tela de vocês. O que aquele cara fez deve dar a ele uma prisão aí de 3, no máximo, de 6 meses a 3 anos de cadeia. Sonegar dá de 3 a 12. Qual é o crime baseado nessa métrica? Qual é o crime mais grave? Os dois são crimes. Sonegar é crime e assediar também é crime. Qual é o crime mais grave baseado nessa métrica? Não no seu sentimento, tá, pessoal? Eu sei que o sentimento, a sonegação não dói nada, porque nós não estamos... É onde eu quero chegar, tá, pessoal? Nós não dói na gente quando descobre que alguém está sonegando. Não dói. Não comove. Eu queria ver, por exemplo, se eu chegasse lá no Jornal Nacional e falasse assim, acabei de comprar
uma roupa e o cara não me deu nota fiscal, me deu um recibo. Jornal Nacional, Extra, empresa vende sem nota fiscal, sonegação. Não, não é. Não é. Eu não estou contra o que aconteceu com a... É isso que eu quero deixar bem claro, tá, pessoal? Eu não estou contra, muito pelo contrário. É esse movimento que eu quero ver acontecendo na sonegação. Porque eu vivi lá atrás e vi que sociedade machista achava isso, na época, normal. Não é normal. Isso tem que ser punido. Assim como sonegar para nós hoje, a gente é de boa. Sabe por que é de boa, pessoal? Vocês almoçaram ou jantaram ontem em algum restaurante? Vocês compraram algum refrigerante em algum lugar? Uma água? Ontem. Compraram? Compraram alguma coisa ontem, pessoal? Eu comprei. Eu almocei. Almoçou, né? Você pegou nota fiscal? Sim, porque eu paguei com o Vale, né? Aí eles acabam dando. Eles deram a nota fiscal ou eles deram o recibo do Vale? Eu acho que eles me deram sim uma nota. Olha só, essa é a questão, entendeu, André? A gente está acostumado. Virou assim, banalizou. Na verdade, banalizou não. Nunca foi importante isso. Nunca foi algo que você dissesse assim, nossa, que absurdo, ele não me deu nota fiscal. Não sei se vocês já ouviram falar no site Impostômetro. Sim. Sim. Já ouviram falar no Impostômetro? Já ouviram falar no Sonegômetro? Não, eu não. Pois é. Você vê o seguinte, há uma propaganda absurda de que a gente paga uma carga tributária, a gente paga tributo absurdamente alto, papapá. Eu diria que não é bem assim, mas eu não vou aqui defender o tributo, porque, infelizmente, como ele é aplicado, é que é lamentável, né? Eu tô falando com vocês aqui e tô abrindo o site do Impostômetro para vocês verem aqui. Deixa eu compartilhar com vocês. Aí, pessoal, esse é o site do Impostômetro, que é tá até mostrando aí embaixo, né? Uma tela que eles espalham por São Paulo todo, etc., mostrando quanto que nós pagamos de imposto ao longo do dia, da hora, do ano, né? Isso aqui vai chegar a 3 trilhões, tá? Está em 1 trilhão e 900 bilhões, praticamente 2 trilhões. Então, ainda vai ter aí um trimestre todo, e um trimestre mais forte é esse trimestre de final de ano, porque tem aí um dos movimentos fortes que é Black Friday, Natal, então vai ter agora Dia das Crianças, tem alguns eventos aí que isso vai chegar a 3 trilhões de imposto. Beleza, a gente paga muito imposto? Não vou discutir, vou dizer que sim, tá? Depois a gente até pode fazer essa discussão. Mas ninguém divulga isso aqui. Ninguém divulga isso. É como se não existisse isso no país. Pessoal, é na faixa de 25%. É na faixa de 25% o imposto sonegado. Nós estamos com 2... Vou fazer aqui a conta, tá? Para a gente não... Para a gente não perder aqui, ó. 1.968. Então, vamos pegar aqui vamos pegar aqui o sonegômetro, ó. 433 divididos por 1.968. 22% está sendo sonegado. Mas, professor, como se apura? Se está sendo sonegado, como se sabe que está sendo sonegada? Pelos trabalhos dos auditores? Não, é pela mesma metodologia que está sendo analisado que está pago, que é esse caso aqui, né? Isso aqui é feito pelo movimento do PIB. Você sabe que quando você vende uma mercadoria, você tem que recolher um determinado imposto. E o imposto que chegou lá chegou a menor.
Ele está registrando o valor do imposto, mas ele não está registrando a diferença que deixou de chegar, entendeu? Ele sabe que você comprou tantos milhões de toneladas de grãos, e esses grãos não chegaram ao consumidor. Então, a metodologia, é Sheila que falou comigo, né? A metodologia, Sheila, você consegue, aqui no site, ele vai explicar qual é a metodologia, mas é exatamente essa. É a mesma metodologia do pagamento, é a mesma metodologia da sonegação. É daí para pior. Ou seja, nós já estamos em 433 bilhões sonegados. Até o final do ano, isso vai chegar na faixa dos 600 bilhões de sonegação. É lamentável, né? Porque isso é uma coisa que a gente lida com naturalidade. Esse é que é o problema. O problema não é isso aqui. Essa ferramenta já está aqui há anos. Ninguém sabe. E qual é o problema? Tá entendendo? Qual é o problema de não emitir nota fiscal? Qual é o problema de vender sem nota? A gente ainda não tem essa... Por isso que eu, voltando aí para trás, lá atrás... Qual é o problema de dar um beijo na bochecha? Foi na bochecha. Porra, tem todos os problemas. Mas lá atrás será... Qual é o problema? Porra, todo. Tá errado. O corpo é dela. Eu te pergunto, se fosse um homem ali, você teria dado um beijo na bochecha dele? Se fosse um homem que tivesse ali e você beijasse ele não teria reagido, revidado com agressão? Porque ele não ia aceitar isso passivamente? E por que a mulher tem que aceitar passivamente? Só que a mulher, em tese, fisicamente ela é mais fraca, então ela não vai agredir porque ela sabe que ela vai sair em desvantagem, medo, receio, né? Então tá errado. Só que eu tô colocando o seguinte, troca aquela mulher para o homem e qual é a reação dele? Se vai ser de ficar parado? Não vai nada, porque ele é homem, ele vai, como ele tem também a mesma energia do outro, a física, etc., ele vai partir para dentro. Então, por que com o homem não pode e com a mulher pode? Então, eu estou querendo usar esse fato para mostrar o seguinte, a gente, num passado... qual o problema? Qual o problema? Não. Todo problema. E é isso que eu quero trazer para cá. A gente tem um nível de sonegação muito alto, mas isso não é divulgado na imprensa, não é trazido isso como assim relevante, entendeu? Não é relevante. Qual o problema? Eu acho que há muito problema, assim. Nós estamos aí... Tem muita gente enriquecendo com esse dinheiro aí, pessoal. É muito dinheiro, tá? Poderia até, se todo mundo pagasse, nós pagássemos menos impostos. Talvez a carga tributária brasileira, em tese, ela é um pouquinho maior, porque muitos não pagam. E o pior, pessoal, que muitos que não pagam são pessoas que poderiam pagar, tá, pessoal? Essa sonegação aqui não é do Zé da esquina, não é do... Não é. Muito pelo contrário. É quem poderia pagar e não está pagando. Pessoal, quem tiver curiosidade, é só ver aqui dentro desse site, que se chama Sonegômetro, Quanto Custa o Brasil, que você vai ver aqui as metodologias aplicadas para chegar a esse conceito. Na verdade, seja 433 bilhões, ou seja, R$1 sonegado, para mim está errado. Tá? Então, eu penso que, independente do valor que seja, teria que... não poderia ser sonegado. Então, seja lá qual for o valor, sabe? Mas bem, só para a gente continuar, né? A título de informação, pessoal, só queria trazer um ranking para vocês dos impostos sonegados. E aí, você vê ali o INSS, ICMS e imposto de renda são os líderes do mercado, né, pessoal? INSS, ICMS e imposto de renda. E o ICMS é o maior imposto do país, né? O ICMS é o maior imposto em termos de arrecadação do país. O ICMS representa aí assim, quase que o dobro do segundo colocado. E é bem compreensível isso, porque o ICMS que ele não é um imposto recolhido num único cofre, então você fica sem ter ideia de quanto que é, né?
Mas o ICMS, como ele é recolhido por 27 pessoas diferentes, né? Porque 27 unidades da federação, quando você soma, aí você fica assustado pelo tamanho que é esse imposto. E é muito fácil de você começar a entender. Esse é o imposto mais popular do país. É um imposto que você não consegue se livrar dele. Se você falar assim, eu vou ficar hoje o dia sem pagar ICMS. Impossível. Impossível. Você primeiro pode ligar todas, vai lá no disjuntor e liga toda a sua eletricidade, porque na luz que você liga, a luz que você liga, o computador, etc., tem ICMS. Então já começa por aí. Então, se você resolveu que hoje vai ser um dia sem pagar ICMS, desliga todas as luzes. Fecha teu gás. Água que você toma banho, se você mora num prédio, você também não vai poder usar. Só se você for lá embaixo pegar água de balde. Porque a água que chega na cisterna e que é mandado para a sua caixa d'água lá em cima, não é natural. Ela vai através de bomba. E bomba precisa de eletricidade. Como você não quer pagar ICMS, essa água está com eletricidade. Essa água que chega na nossa casa, para quem mora em prédio, essa água que chega na nossa bica, ela tem eletricidade ali dentro. Se tem eletricidade, tem ICMS. Não vai poder comer absolutamente nada. Porque tem ICMS naquilo que você está comendo. Você só vai poder beber água lá da cisterna e tomar banho de caneca. Situação difícil. Porque eu não quero pagar ICMS. Ou seja, o ICMS, você pode até não saber, mas ele sabe de você. Você pode até não saber dele, mas ele sabe de você. A gente está o tempo todo, pessoal. O tempo todo nós estamos em volta do ICMS, tá? Isso aqui é só um adendo, tá? Eu nunca perco uma oportunidade de defender o combate à sonegação. Eu não perco a oportunidade. Pessoal, eu falei agora há pouco que vai fechar a sonegação desse ano, vai fechar em 600 bilhões. Você sabia que foi feita uma reforma da Previdência há 2 anos atrás para arrecadar 1 trilhão em 10 anos? O objetivo da reforma da Previdência que fez você, Sheila, Débora, Andréia, Regina e Suelen, trabalhar até os 62 anos de idade, quando era 55, vai fazer você trabalhar mais 7 anos para se aposentar por causa de 1 trilhão em 10 anos? Era esse o objetivo da reforma da Previdência? Vocês sabiam disso? E eu estive no Congresso naquela época. Fui falar com o relator. Poxa, se o seu problema é 1 trilhão em 10 anos, eu te dou 1 trilhão em 2 anos. E você não faz essa reforma. Aí ele, como assim? Abri para ele lá na época o sonegômetro. Nós estávamos mais ou menos em novembro, quando eu estive lá. Já estava em 500 bilhões. Aí eu falei para ele, já está em 500 bilhões, vai fechar em 550. Você combate a sonegação esse ano e ano que vem, que você já vai ter 1 trilhão. Acabou. Ao invés de esperar 10 anos, eu vou te dar em 2. Aí ele riu, né? É claro que você não vai fazer nada, porque você vai de encontro às pessoas que financiaram a sua campanha, né? Lobby, né? E por isso, nós, homens, vamos trabalhar 5 anos a mais e vocês, mulheres, vão trabalhar 7 anos a mais. Foi outro absurdo. Por que para elas sobe 7 anos e para nós sobe 5? Por quê? Me explica. Ninguém soube me explicar. E fica depois não, a mulher ela merece porque ela tem que trabalhar menos, porque ela tem jornada dupla. Mas não é o que você está fazendo. Você subiu o tempo de trabalho dela 7 anos, e do homem você subiu 5. Você está penalizando mais a mulher. Isso foi dito, tá, pessoal? Isso foi dito para o relator. Muito, né? Talvez se tivesse sido uma relatora, a gente tivesse conseguido convencer. Mas, pessoal, chegamos onde eu queria. Na verdade, essa foi uma introdução
de várias situações importantes, né, para o trabalho, mas essa diria que é a parte legal do trabalho. É legal não é de que a gente é bom não, tá, pessoal? Gente boa, é legal, não. É chato, mas é a parte técnica, né, pessoal, em que a legislação fala mais alto. Aqui, pessoal, eu já vou deixar claro com vocês, aqui é onde eu entrego para vocês o embasamento jurídico das presunções. Então, eu não vou me debruçar sobre todos os slides. Por quê? Porque eu vou mostrar para vocês que a mesma situação, ou o mesmo fato, está num decreto, está numa lei, está numa resolução. Ela se repete. Então, eu vou mostrar para vocês que um fato que já vinha lá desde 1976 está contemplado exatamente igual numa legislação de 2011, 2015, etc, etc. É isso que eu quero mostrar para vocês. Na verdade, quando você olhar aqui a teoria de um, ela vai ver a teoria no outro, ela vai ver a teoria no outro, mas que isso, na verdade, está valendo. É porque, às vezes, as pessoas falam assim, nossa, decreto-lei? Pessoal, lá na época das vacas magras ou gordas, eu não sei, na verdade, eu era criança, existia esse poder, né? O presidente decretava e aquele decreto formava em lei. Hoje não mais, né? Ele precisa fazer um projeto e mandar para o Congresso para transformar o desejo dele em lei. Mas aquilo está até hoje. Eu quero dizer que esse decreto-lei até hoje valendo e sendo convalidado pelas legislações atuais, tá, pessoal? Isso que é importante. E o que a gente vai tratar aqui, pessoal? A gente vai tratar desses 3 fatos que estão aí na tela de vocês. 3 fatos. Ou seja, na verdade, as presunções legais, elas trabalham em cima dessas 3 situações. Recursos não comprovados na conta caixa. Conta caixa, pessoal, nós falamos de caixa equivalente. O que é caixa equivalente? Então, a partir de agora, eu não vou falar caixa equivalente, eu vou falar conta caixa. E você já sabe, olhando lá a tecla SAP, quando eu falar aqui, vai aparecer lá a tecla SAP no seu imaginário. Caixa quer dizer conta caixa, conta bancos e aplicações financeiras de curto prazo. É aquele movimento financeiro que você tem diariamente. São essas 3 contas. Basicamente, é conta caixa e bancos. Então, quando eu falo conta caixa, eu estou falando conta caixa e bancos e aplicações financeiras, porque hoje em dia a conta bancos fica só R$10. Não sei se na de vocês é assim, mas na minha, você terminou o dia, ele deixa R$10, o resto ele aplica automaticamente. Essa aplicação é conta bancos, está entendendo? Por isso que eu digo aplicações financeiras de curtíssimo prazo, porque é essa que está atrelado. Não, aqui só tem saldo de R$10. Tá, mas você tem uma aplicação ligada à sua conta bancária, que é o saldo da conta bancária. Só para deixar isso bem claro, tá, pessoal? Então, toda vez que eu falar conta caixa, vocês já entendem que eu estou tratando desse grupo de contas, tá? Então, veja, são 3 fatos que me importam. No final de tudo, é desse jeito que vai acontecer. Primeiro, tem recursos no caixa, entrada de dinheiro, que você não comprova, ou saída de dinheiro, que você não comprova. Foi fazer o quê? Ou veio da onde? Não tem comprovação. Nós vamos ver isso detalhado, tá, pessoal? Outro ponto que é muito importante para nós são os passivos fictícios. Nós vamos tratar aqui dos passivos que existem, tá, pessoal? Passivo fictício, talvez todos conheçam. Passivo inexistente e passivo oculto. Nós temos que saber o que são esses 3 passivos. Não são iguais. São 3 coisas diferentes. 3 irregularidades. O passivo fictício, já adianto aqui, é aquele passivo que está registrado lá na sua conta. Então, você pega a contabilidade, está lá. Você está devendo, é uma dívida que você tem para com o João, o Zé. Só que essa dívida não existe.
Já foi pago, mas você não pôde dar baixa. Por que você não pôde dar baixa? Porque você não tinha dinheiro para efetuar aquele pagamento. Você tinha dinheiro no bolso, mas você não tinha dinheiro no caixa. Como é que você tem dinheiro no bolso e não tem dinheiro no caixa? Porque você trabalhou com caixa 2, é uma sonegação. Você vendeu sem nota, aquele dinheiro que você recebeu, você não jogou no seu caixa oficial, você jogou no seu caixa paralelo. Então, imagina, você tem uma dívida vencendo hoje, e você tendo dinheiro no bolso, mas não tendo dinheiro no caixa, e aí você, então, não vou pagar, porque se eu pagar, vai aparecer o passivo fictício. Mas o cara não se aguenta, porque ele sabe que se não pagar, ele vai ter que pagar com multa e juros. E ele não quer arcar com essa multa e juros, porque ele tem dinheiro no bolso. Só que esse dinheiro no bolso não está no caixa. Então ele vai lá e deposita o dinheiro no caixa. Aí ele vai cair na condição anterior, recursos não comprovados. Ele vai depositar um dinheiro que ele não consegue dizer a fonte, a origem. Porque foi fruto de uma irregularidade. Vendeu sem nota. E aí, olha a situação. Eu pago com recursos da empresa, eu boto lá, não posso, senão vai dar recursos não comprovados. Então eu não pago. Não, eu não pago, eu vou pagar multa. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou pagar, mas vou deixar a dívida lá em aberto. É como se eu não tivesse pago. E na hora que aparecer um dinheiro, eu dou baixa. Só que isso é fácil de identificar, né, pessoal? É muito fácil de identificar. Dívida que lá continua em aberto, sendo que o pagamento já aconteceu. Isso se chama passivo fictício. E o último problema que a gente vai tratar é o saldo credor da conta caixa, pessoal. Veja, qual é o menor valor que você pode ter em dinheiro? Qual é o menor valor? O que vocês acham aí, pessoal? 0. 0. Eu não consigo ter menos que 0. A partir daí, se você consegue apresentar um saldo credor, ou seja, um saldo, lembrando que a conta caixa é uma natureza devedora, o menor valor era para ser 0. Eu tenho menos R$10. Eu não consigo saber como que você consegue ter menos R$10. Na conta bancos, isso dá até a sensação de poder, de ter, mas na verdade você pegou um empréstimo. É o chamado cheque especial empréstimo. Se isso acontecer, você vai ter que registrar aquele valor como empréstimo. Beleza, está resolvido o problema. O problema é você não ter registrado esse empréstimo, cheque especial, e lá na sua contabilidade, e não é no banco, é na contabilidade, você está com saldo credor. Não pode estar com saldo credor nunca. O mínimo, o menor valor da conta caixa em bancos, ou seja, a conta caixa, é 0. E quando fica negativo lá no banco, você vai registrar aqui um lançamento de empréstimo. Debita bancos, credita empréstimo bancário na instituição Itaú, por exemplo. E aí mantém sempre zerado. A sua contabilidade nunca pode ter caixa e bancos abaixo de 0. Não pode. Porque se você está retratando a verdade, a realidade, se você faz uma contabilidade real, na hora que você entrou lá no cheque especial, ou seja, você abaixou do 0, né? Você já tinha, seu saldo no banco acabou, e você está usando, na verdade, a conta o dinheiro do banco. Então, você está tomando um empréstimo. Então, aqui você teria que fazer o quê? Um lançamento de empréstimo. Debita bancos, credita empréstimos de curto prazo, empréstimo cheque especial, blá, 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 pronto. Então, ao você detectar na sua contabilidade um saldo credor, é grave, porque você não cuidou da contabilidade e você fez algo em que a contabilidade não dava para respaldar você. Ou seja, você efetuou um pagamento sem ter dinheiro na conta. Pois bem, isso acontecendo, um desses 3 fatos acontecendo, eu identifico isso na sua contabilidade. Eu identifico um desses 3 fatos. O que é? Qual é a irregularidade que esse cara cometeu? A regularidade é a presunção. A gente presume que ele vendeu mercadoria sem nota ou prestou serviço desacobertado de documento fiscal. Os 2. Porque nós temos 2 tipos de empresa, uma que vende ou uma que presta serviço. Essas são as empresas que nós temos.
né? Seja qual for que você pensar aí, ou ela vende mercadoria ou ela presta serviço. Se eu identifiquei uma dessas situações nessa empresa, a presunção é que ele prestou o serviço sem emitir nota, e aí recebeu dinheiro e não declarou, botou no bolso, ou que ele vendeu a mercadoria sem nota, mais uma vez recebeu esse dinheiro e não botou esse dinheiro na contabilidade da empresa, mas pelo contrário, ele botou isso no bolso dele, tá? Então, essas são as presunções. E aonde que eu acho isso, pessoal? É assim, é porque você falou? Não, aí é que entra a história que eu disse para você. Não é porque eu acho que tem que ser isso, e por quase nisso eu vou fazer a presunção. Não, agora que eu vou trazer para vocês as fundamentações legais a respeito disso, né? Então, agora, daqui a mais 4, 5 slides, tratando. A gente vai até repetir, e quando estiver repetindo, eu só vou falar o nome da legislação e vou pular, tá, pessoal? Observe que a lei 9430 de 96, isso tudo que eu falei agora, a gente vai ver aqui, tá? Aquilo ali foi um resumo, né? Você vai ver que lá no caput do 40, ele fala da omissão de receita. Então, ele fala assim, ó, a falta de escrituração de pagamentos efetuados, assim como a manutenção de passivo fictício, de obrigações cuja exigibilidade não seja comprovada. Esse tipo de conduta é considerado omissão de receita. Isso está lá no artigo 40 da 9430 de 96. Então, eu não escrituro o pagamento que eu fiz e mantenho lá no meu passivo aquela obrigação cuja exigibilidade não seja comprovada. Quer dizer o quê? Que aquele valor que eu devo, eu não consigo provar que ainda devo. Quer dizer o seguinte, pessoal, eu já paguei lá para o cara e já está quite. O cara já recebeu esse dinheiro. É isso que ele está dizendo aqui. É o chamado passivo fictício. Ou seja, o passivo fictício é considerado omissão de receita. Ainda nessa mesma lei, lá no artigo 42, parágrafo 3º, trata de um outro caso de omissão de receita. Pessoal, eu estou destrinchando isso aqui, tá? Eu estou destrinchando isso aqui. Aonde que está escrito isso que você falou aqui, Fernando? Você falou isso aqui para mim, mas de onde você tirou isso? Não é da minha cabeça, não, galera. Da mesma lei, lá no parágrafo 3º do artigo 42, que trata de outro tipo de omissão de receita. Ou seja, valores creditados na sua conta, bancos, né? Regularmente intimado, e que você não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações. Então, veja só. Quebrei o sigilo do seu bancário. Aí eu estou lá com vários depósitos em dinheiro. E aí eu pergunto, da onde veio esse dinheiro? Me comprove a origem desse recurso. Eu já sei que não vai comprovar. E quem deposita em dinheiro, quem compra imóvel em dinheiro, porque não tem origem para comprovar, entendeu? Aqui, pessoal, explica muita coisa do que está passando na televisão hoje em dia aí. A lei exige os recursos que você utiliza nas suas transações, seja ela qual for, a lei exige que você comprove com documentação hábil e idônea a origem dos recursos. Você não pode comprar um imóvel com dinheiro vivo, porque esse dinheiro você não... A não ser que eu comprove que esse dinheiro eu acabei de sacar da minha conta, o que não é comum, mas pode acontecer. Aqui, ó, os 3 milhões que eu comprei a casa, eu acabei de sacar em dinheiro vivo e botei nessa mala de dinheiro aqui. Ó. Uma mala não. Nessas malas de dinheiro. É exigido isso, pessoal. É a lei. A lei exige que os recursos que você utiliza nas suas transações tenha origem. E não é só origem. A gente já vai ver mais à frente que você não basta ter origem. Ah, tá aqui, eu tirei da minha conta. Tá. Mas como que você consegue 3 milhões na sua conta? Você agora tem que comprovar o quê? A capacidade financeira.
Eu não consigo comprovar, eu tirei da minha conta, tá vendo? Saquei da minha conta. Pô, tá, tudo bem, tô vendo. Mas como é que esse dinheiro parou na sua conta? Você não tem capacidade disso. Ou seja, eu não tenho salário que suporte eu ter 3 milhões na minha conta. Eu não tenho salário para isso. Para ter lá na minha conta parado 3 milhões de reais. Eu não tenho capacidade financeira. Isso é exigido em lei, pessoal. Não é o Fernando que está falando, não, tá, pessoal? É a lei 9.430 de 96. Aqui já está uma inversão do ônus, tá? Então, aqui é o primeiro caso, quer dizer, é o único caso de inversão de ônus. Então, quando eu vejo na sua conta corrente um valor a crédito, você tem que comprovar a idoneidade daquele valor. Se você não comprovar que aquele valor é idôneo, você será autuado. Aí, lembra que eu falei agora há pouco que quem acusa tem que provar, exceto aqui. Eu não tenho que provar que o recurso é idôneo. É inidôneo. Eu estou no lado contrário, né? Você que vai ter que provar que o recurso é idôneo. É o contrário. Aqui há a inversão do ônus da prova. Então, está lá na lei, tá, pessoal? Isso é o teor da lei que está na tese de vocês. Aí. Valores creditados, regularmente intimado. Não comprove, mediante documento hábil, a origem do recurso utilizado nas operações, será considerada omissão de receita. Se você não comprovar, será considerada omissão de receita. Então, está na sua mão. Olha, eu preciso que você comprove esses depósitos aqui. Se não comprovar, é omissão de receita. E é interessante esse complemento final aqui. Os valores creditados serão analisados individualmente. Ou seja, é depósito por depósito. É recurso por recurso. Cada recurso tem que estar atrelado a uma operação, a um fato, a um, sei lá. Pessoal, resumindo, não se paga ou não se recebe nada em dinheiro. Ponto. Porque isso traz a você uma porta que se abre para você ter que explicar. Uma porta não é positiva, não. Eu estou falando que você não é um sonegador. Então, mediante a hora que você recebe em dinheiro, você começa a deixar isso assim, aberto. Ou seja, comprei... Eu falo isso porque no passado eu vendi um carro, na época, 27 mil reais. E o cara chegou aqui num domingo para comprar o carro. Olhou meu carro e falou, não, gostei. É meu, eu quero. Aí abriu a bolsa, pegou o dinheiro, tá aqui. Eu falei, pô, não é assim não, meu. Primeiro que eu não sei se esse dinheiro é bom ou ruim. E segundo, e como é que eu vou comprovar? Eu vou pegar esse dinheiro, eu vou levar depósito lá na hora e citar de onde vem esse dinheiro. Você pode fazer isso, é o chamado depósito identificado. Aí não tem problema não, faz isso amanhã, segunda-feira. Aí depois você... Antigamente naquele recibo só basta o comprador, né? Depois você, tendo o dinheiro depositado, você vai lá no cartório e faz e depois eu passo lá e pego o carro. Foi assim que eu fui. Fui no banco, peguei os 27 mil, entreguei para o caixa contou lá, ao contar, eu pedi, eu quero o depósito identificado, CPF número tal. É o CPF do cara. Porque amanhã eu não explico, cara. Se eu deposito isso assim, eu ia ficar com uma brecha, porque amanhã a Receita pode vir em cima de mim e falar, que dinheiro é esse aqui? Eu vendi um carro, tudo bem que eu vou mostrar o recibo, vamos dizer assim, vai coincidir, entendeu? A data do fechamento do recibo com a data do depósito, mas vai ficar aquilo assim meio, por que o cara não fez uma transferência bancária? Porra, o problema dele eu não tenho que resolver. O certo era ele pegar esse dinheiro, depositar na conta dele e transferir para mim. E por que ele não fez isso? Por quê? Por que ele trouxe o dinheiro para mim, ao invés de falar assim, não, deposita a sua conta e faz um TED para mim? Por quê? Por que ele não quis envolver a conta dele?
Então, é essas preocupações que a gente tem que ter, porque na hora da origem, isso, claro que o problema não é comigo, eu não estou me escondendo. Tanto que eu fiz um depósito identificado. Eu fiz um depósito identificado. Para registrar que quem está depositando aquele dinheiro não sou eu, e sim é o fulano. Mas é assim quando é 2, 3 milhões? Essa é a minha pergunta, tá, pessoal? Veja, pessoal, a mesma situação, só que agora nós estamos no chamado decreto-lei que eu falei com vocês, ó, de 77, pessoal. 1977. Plena ditadura, né, pessoal? E lá isso era possível, né? Você fazia um decreto que transformava automaticamente em lei, que se dane Congresso. Sou eu que mando. Eu, presidente. E é a mesma coisa, tá, pessoal? Eu estou tratando da mesma coisa que eu acabei de falar. Ressalvado ao contribuinte a prova da improcedência da presunção. Então, veja, cabe ao contribuinte provar que o que eu estou falando que eu estou suspeitando não é verdade. Entendeu a inversão da prova de novo aí? De novo, não, é a mesma coisa, né? Não é de novo, é a mesma coisa, tá? A inversão da prova acontece nesse caso aí, quando há recurso na sua conta e eu preciso que você comprove. Evidentemente, eu vou pedir para você comprovar uma transferência bancária. Você recebeu em transferência, lá tem quem transferiu. Não vou pedir. Você recebeu um TED. Não vou pedir, lá tem quem mandou o TED para você. Eu posso até investigar se quem mandou o TED para você tem relação, tem capacidade financeira, aí é outra história. Mas eu não vou pedir para você provar a procedência de um depósito que está identificado. Esse depósito que eu botei em dinheiro na minha conta, como eu identifiquei, ele não vai perguntar quem depositou. Não, meu amigo, se você olhou bem, esse é um depósito identificado e está o CPF da pessoa que fez. Eu não tenho que provar mais a procedência. Claro e evidente que ali, aquele depósito, eu atrelei uma pessoa. Que se ela pensou que ia ficar escondida, comigo não ficou. Porque eu expus ela. Evidentemente, se a Receita trabalhasse em cima da minha conta, naquele dia, ela ia identificar isso e falar assim, bom, então eu vou em cima desse CPF. Quem é esse cara? Sei lá, eu não sei quem é, pessoal. Eu não tenho a menor ideia. Eu não fiz levantamento da vida penal para vender carro. Eu vendi o carro para ele. Não tenho a menor ideia de quem seja. Mas que é muito estranho, que é muito estranho alguém chegar lá num domingo, te entrega o dinheiro e vai embora. Te entrega o dinheiro e vai embora. Não, faz lá e depois eu passo aqui, quando você tiver com o documento, eu passo aqui e pego o carro. Foi assim mesmo. É porque eu não sou picareta. E aí, sei lá, eu não sei porquê e eu não quero saber também, tá, pessoal? Não estou aqui para saber. Eu sei o seguinte, que eu fiz o depósito identificado para eu poder garantir a procedência. Cuidado com isso, pessoal. Eu tive, alguns anos atrás, um pai de um coleguinha do meu filho, sabendo que eu era auditor, fiscal, aí, posso falar com seu pai? Estou precisando tirar uma dúvida com ele. Aí meu filho me perguntou se podia. Eu falei, pode, não tem problema nenhum. Se for para pedir para mim orientação para fazer o errado, não me ligue. Está ligando para a pessoa errada. Então, aí me ligou e falou assim, Fernando, obrigado aí por me atender. Eu estou com um problema aqui, que a Receita, ela está me cobrando origem de pagamentos que eu fiz. Porque eu fiz alguns pagamentos e esse dinheiro não saiu da minha conta. Bom, tá certinha ela. Da onde vem esse dinheiro? Não, é que eu sou médico, eu faço alguns atendimentos, recebo dinheiro e não declaro. Pronto, tá aí. Você tem uma origem não comprovada, você omitiu recursos, é omissão de receita, você vai ser autuado, não tem o que fazer. Não é possível, eu trabalho, entendeu? Aí a pessoa começa a partir para o outro lado. Você trabalha, mas você também tinha obrigação de declarar isso para a Receita. E o que acontece? O volume de pagamento dele não era compatível com o volume de entrada. Eu falei, meu amigo, deixa eu lhe falar. Se você paga 10 mil reais de conta, você tem que ter 10 mil reais na conta. Você está pagando 10 mil reais de conta e tem 5 mil na conta. Não fecha.
Não fecha. O cara está vendo claramente que as tuas contas estão sendo pagas e não está saindo da sua conta corrente. Parece algo que vocês já ouviram falar recentemente? É a rachadinha, meu povo. É a rachadinha. Só que esse cara não era deputado, não era nada disso, não era senador, não era nada. Ele era um médico. E que ele devia ter lá a parte de receita dele que ele declarava e as partes da receita dele que ele não declarava. E com essa que ele não declarava, o que ele fazia com ela? Aí que é o problema, é o que você vai fazer com esse dinheiro. Porque se você pega esse dinheiro e compra arroz e feijão, paga restaurante, tudo bem, mas você começa a pagar escola, você começa a pagar aluguel, você começa a pagar plano de saúde, valores que são, assim, declarados no mercado. E aí, o levantamentozinho que eu faço com esse indivíduo, eu levanto assim, caraca, esse cara pagou aqui de escola, de aluguel, para 30 mil, e ele tem declarado de receita nesse mês 10. Como que ele pagou isso? Foi exatamente isso, tá, pessoal? O cara, a Receita só levanta os valores que ela sabe, que ela conhece, que eu diria que fica bem abaixo daqueles valores que você efetivamente gasta. E com esses valores já foi suficiente para ver que o total de saídas de recurso dele era muito superior ao total de recursos declarado por ele. Óbvio, pessoal, era óbvio. E se você tem uma saída bem superior ao que entra, é porque você tem um dinheiro que você não está declarando. É isso que está acontecendo. É isso que está na tela de vocês aí, pessoal, que é o saldo credor da conta caixa. Ele vai identificar que você está saindo mais dinheiro do que você tem. Como? Você tem 10 mil na conta e tem naquele mês 30 mil de pagamento, os 10 mil acabaram e você ainda tem mais 20 mil que você tirou da onde? É exatamente isso aí, tá? E por isso a Receita pode arbitrar o valor. Porque esse arbitrar o valor, eu acho até meio equivocado, sabe? Que quando eles falam em arbitrar, dá entendimento que você pode ir lá pensar no valor e jogar. Não. Você pode arbitrar, quer dizer que você pode lançar um valor a tributo baseado nas provas que você tem. Então, você não arbitra nada. Então, arbitrar, eu acho que é um termo assim um pouco equivocado, né? Porque você pode arbitrar baseado nos valores que você tem como prova. Então, não é arbitrar. Você pode lançar o tributo baseado nas provas que você tem. É isso que está dizendo aqui, tá? Então, veja, eu vi que você pagou 30 mil. Vou usar esse exemplo aqui. 30 mil. E que você teve nesse mês movimento no seu caixa a entrada de 10. Como é que você paga 30 tendo 10? Logo, eu tenho provas de que você pagou 20 mil com recursos de origem não comprovada. Pronto. Autuo esses 20 mil baseado com essas provas. É isso que eu estou... que está escrito aí, que é o parágrafo 3º desse artigo 12º da 1598 de 77, tá, pessoal? E aí é importante o finalzinho disso aí, pessoal, o finalzinho aqui, ó. Se a efetividade da entrega e a origem dos recursos não forem comprovadamente demonstrados. Pessoal, muita atenção nisso aqui. Por isso que eu digo que tem que ser transação bancária, porque aí você tem origem e comprovação de entrega. Eu vou lá e saco o dinheiro e deposito em dinheiro na sua conta. Você até tem origem, mas a comprovação de entrega você não tem. Mas como assim? Você não está sacando e depositando? E quem garante que você não fez esse saque para esquentar um dinheiro e você está com esse dinheiro dobrado na sua mão? Entendeu? Não comprova a entrega, você comprova a origem, mas não comprova a entrega. Então, aí vai uma dica para vocês, né? Vai pagar médico, vai pagar dentista, seja qual for, porque esses são as despesas que você pode deduzir no seu imposto de renda pessoa física. Eu estou dando uma dica para você, pessoa física. Então, veja,
Você vai pagar médico, dentista e escola? Pague através de transferência bancária, através de cartão de crédito, ou seja, algo que registre a sua origem e a sua entrega de recursos. Nunca aconteceu nada comigo, Fernando. Eu declaro imposto de renda há 10 anos, nunca teve. Parabéns. Mas o dia que tiver e você não tiver a comprovação disso que eu acabei de falar, a efetividade da entrega e a origem do recurso, ele vai glosar o seu crédito. Vai glosar de você. Porque você pagou em dinheiro. Você pagou em dinheiro. Você fez uma consulta dentária lá, um procedimento dentário lá e pagou em dinheiro. Pegou dinheiro do seu bolso e pagou. Mas eu estou com recibo. O recibo garante alguma coisa, pessoal? A nota fiscal emitida é garantia de alguma coisa, pelo que a gente está vendo aqui agora? Pessoal, isso é legislação vigente, tá? Eu ter a nota fiscal é garantia de que eu efetivamente paguei por ela? Nós estamos vendo que não. A nota fiscal é uma obrigação, sim, mas a comprovação do pagamento é importante também. Às vezes, agora eu vou fazer aqui às vezes, a falta do recibo ou da nota fiscal, mas se você tiver a comprovação do pagamento, é o suficiente para você. Estou invertendo aqui, tá? Vamos supor que você foi no dentista, fez o procedimento dentário, pagou com cartão de crédito ou débito. E ele esqueceu de dar o recibo para você. Mas você chegou lá no teu imposto de renda, eu tive aquele tratamento lá que eu fiz com o seu fulano. E lançou. Você sabia o CPF dele, você lançou. Óbvio que você vai cair em malha. Óbvio. Você vai cair em malha, porque ele lá não lançou que você pagou para ele. É óbvio, porque se ele não lançou o recibo, ele não vai fazer isso sem ter feito recibo ou nota fiscal. Ele não vai fazer. Ele tem que fazer uma declaração chamada DEMED. Ele não vai fazer. É óbvio. Esse vai ser aqueles... Você estaria dentro do grupo que não pediu recibo. Que não pediu recibo, eu vou botar o dinheiro no meu bolso e acabou. Mas você lembrou disso e falou assim, no ano passado eu fiz e ele me deu o recibo, ele esqueceu de me dar o recibo, mas eu vou lançar aqui no meu imposto de renda. Você está errada? Não, você está certa. Ou você está certo. E aí você lançou lá, doutor fulano das cores, CPF e tal, R$1.500. Pronto, estou chutando aqui, tá, pessoal? Óbvio, como você não está lá na declaração dele, você caiu na malha, porque na hora que você joga que pagou isso para o doutor fulano, eles vão lá no DEMED do doutor fulano e vão achar essa despesa. Não acha, malha. E pede para você apresentar o recibo. Aí você vai lá. Senhor fiscal, desculpa, eu não tenho recibo, porque eu esqueci de pegar na época, mas eu paguei, tá aqui, ó. Tá aqui meu cartão de crédito, tá vendo? Ó? Tá aqui esse pagamento. Ele vai glosar de você? Não. Ele vai em cima dele. Vai autorizar a seu débito, vai validar a sua declaração de imposto de renda e vai dar palma. Muito obrigado, tá? Porque ele fez sonegação. Vai em cima dele. Você comprovou a efetiva entrega e origem do recurso. Logo, ele é que não cumpriu a parte dele de fazer o recibo, de escriturar esse serviço e, obviamente, emitir o recibo ou o documento fiscal, né? Claro aí, galera? Sim, tá claro, professor, para mim. Pessoal, a mesma situação, aí, como eu falei para vocês, eu começo a me repetir, tá? Aquilo que eu falei que estava lá na lei, está no decreto-lei, está no decreto do imposto de renda. É a mesma coisa, tá? Isso aqui é a mesma coisa que eu estou falando, estou repetindo. Eu apenas estou apresentando para vocês a base legal, tá, pessoal? Então, eu pulei, tá? Pulei o slide porque eu estaria falando mais do mesmo, tá? E aí, é só para vocês saberem aonde que vocês acham isso dentro da legislação, tá? Aqui tem um ponto importantíssimo e esse é o último ponto a respeito do assunto. Depois disso ali, a gente vai parar para o café, tá? Então, aqui eu paro para a gente depois começar, que a gente troca de assunto, tá? É o artigo 112 do CTN, pessoal. E eu recomendo sempre, atente para isso.
resumindo, o que esse 112 diz? Pessoal, se há interpretação, eu falo isso muito lá dentro da Fazenda, se há possibilidade de duas interpretações de uma mesma situação, faça a mais favorável ao contribuinte. Ah, mas é um absurdo. Ah, eu não... Porra, você não concorda, é problema teu. O CTN fala isso no artigo 112. Eu estou retratando aí o 112 para vocês. Ou seja, se existe isso, que parece até que isso é no mundo da ficção, não é possível que dentro de um mesmo assunto exista interpretações diferentes. Ah, pessoal, e nós vamos ver já agora à frente esse estudo de caso que eu vou fazer aqui. Eu vou fazer um estudo de caso com vocês para explicar para vocês e mostrar para vocês que é possível. É possível. Então, se é possível, seja mais favorável. Procure ser justo. E isso é importante, porque isso é uma pega que vocês podem ter na hora de fazer a análise da discussão que está sendo travada ali entre fisco e contribuinte. Um está falando uma coisa, outro está falando outra. Um está querendo ser mais rigoroso, outro está querendo ser mais tênue. Entre essas duas situações, você tem que procurar aquilo que é mais favorável ao contribuinte com uma certa dose de legalidade. Ou seja, você não pode também, o que eu acho. Não, acho não. Você tem que ter um embasamento para ser mais favorável. Pessoal, isso é importantíssimo. E, às vezes, o fisco extrapola aqui, tá? Ele tem a possibilidade de fazer de duas maneiras, escolhe a mais gravosa. Isso contraria o artigo 112 do CTN. Se há possibilidade, você tem que ser a mais benéfica. Então, vamos a um exemplo do que seria isso. Por exemplo, eu identifiquei, como nós já vimos aqui até agora, eu identifiquei uma saída, um passivo fictício, ou identifiquei um saldo credor da conta caixa, e por presunção, eu identifico, eu classifico essa situação como saída desacobertada. Vou falar de saída de mercadoria desacobertada. Está resolvido o problema? Em tese, sim. Olha, por eu ter identificado omissões de receita na sua conta, legalmente eu atribuo que isso é uma saída de receita, é uma saída de mercadoria não sem documentação fiscal, ou seja, sem emitir nota. Pois bem, resolvi um problema e criei outro. Eu acabei de criar um outro problema. Pergunta é, que mercadoria é essa? Vendeu para quem? Para onde? Não sei. Porque, na verdade, é uma presunção. Vocês começaram a entender o problema que ele me criou? Ele me resolve um problema, mas ele me cria outro problema. Porque quando ele me diz que eu posso presumir isso como uma saída desacobertada, saída de mercadoria desacobertada de documento fiscal, ele não me diz que mercadoria é essa que eu vou usar como parâmetro. E conforme for a mercadoria, conforme for o destino, a alíquota é diferente. Eu já tenho valor. O valor eu tenho. O valor da operação que está sendo considerada como desacobertada eu tenho. Mas eu não sei qual é o valor do tributo que eu vou ter que cobrar dele. Por quê? Eu não sei qual é a mercadoria, eu não sei para quem ele vendeu. E como eu não sei isso, porque isso se trata de uma presunção, conforme você mude isso, a alíquota pode ser 7, a alíquota pode ser 12, a alíquota pode ser 4, a alíquota pode ser 18, a alíquota pode ser de 20, a alíquota pode ser de 25. Olha quanta possibilidade tem. Qual que você vai usar? Claro que aí você fala assim, vou me valer do artigo 112 do CTN, vou usar a mais favorável ao contribuinte, vou usar a alíquota de 4. Tudo bem, você pode até usar esse preceito e ponto final. Mas é o mais justo? Você acha que esse é o justo? Então vocês têm que procurar o justo.
o defensável. Vou usar de 25 porque eu vou usar a mais gravosa. Você não vai defender isso. Você não consegue defender isso. Como também vou usar de 4, que é a mais leve. O contribuinte vai bater palma, mas você não defende pelo lado do fisco por que você usou a alíquota de 4%. Então, aí vem aquelas sugestões, pessoal. Use a alíquota média. O que quer dizer isso, pessoal? Você tem uma história. Você tem uma história. Usa a sua história contra você. Ou seja, olhando para trás, até o dia de hoje, eu vejo que você, do total das suas vendas, você pagou tanto de tributo, o que é considerado uma alíquota de X%, com base na tua história. E aí ela não vai ser alíquota de 4, nem de 7, nem de 12, nem de 18, nem de 20, nem de 25 ou 27, ou seja lá qual for a alíquota. Ela vai ser a sua alíquota, referente ao seu negócio. Uma alíquota chamada alíquota média, que é isso que eu vou mostrar aqui para vocês. Então, e isso vale para qualquer tributo, tá, pessoal? É imposto de renda. Tá, beleza. Qual é a alíquota que eu uso? Porra, o cara tem lá vamos pensar que seja imposto de renda, lucro real. Ele tem lá, é tributado sobre um valor e sobre ele é excluído, adicionado, exclusão. Blá, blá. Qual é a alíquota final que ele tem? A alíquota final, você vai lá, olha na média e aplica aquela alíquota média. Então, é isso que eu venho mostrar aqui para vocês. Como que eu calculo essa alíquota média? É muito simples. Então, vamos lá. Vamos supor que essa empresa tenha, na história dela, é o histórico dela, recente. Tá lá. Ela tem lá saídas tributadas 200 e saídas não tributadas 100. Então, ela tem um total de saídas de 300. Desses 300, ela tributa 200 e não tributa 100. Ou seja, é 2/3 para 1/3. Ok? 2/3 é tributada, 1/3 não é tributada. Logo, ainda desse movimento, ela tem lá um ICMS pago de R$15. Ou seja, desse movimento de R$300 que ela vende, vou até abrir aqui a calculadora para a gente. De R$300 que ela vende, ela paga R$15. Então, na verdade, qual é a alíquota? Rapidinho aqui, já tá. Aqui eu vou fazer devagarzinho e para que vocês possam entender, mas aqui é rápido. Ela paga 500, ela paga 15 em cima de 300. Ela tem uma alíquota efetiva de 5%. A alíquota efetiva dela é 5%. Na verdade, ela paga 15 sobre 200, mas como ela tem 100 que não é tributada, no final da história ela vende 300 e a cada 300 que ela paga R$15, ou seja, ela paga 5%. É isso que vai ser no final da história. Vamos continuar aqui que vocês vão ver. Então, a base de cálculo das saídas desacobertadas, ou seja, eu descobri lá na sua empresa que você tem R$80 de recursos não comprovados que vai ser considerado saídas desacobertadas, ok? A minha discussão aqui é 80, tá? É em cima de 80. Quanto que eu cobro? R$80 é o valor do recurso não comprovado, que vai ser considerado saída desacobertada. É 80 o valor devido? Não. Em cima desse 80, eu posso dizer aqui que seria vezes 80, né? 4. É R$4 que eu tenho que cobrar dessa empresa. Mas vamos ver como é que eu chego aqui, tá? Porque esse aqui eu diria que isso aqui é o resumo do resumo, tá? Então, eu identifiquei lá na sua contabilidade R$80 de recursos não comprovados. Então, eu preciso saber aqui como é que eu vou tributar, qual é o valor do tributo que eu vou cobrar desses R$80. Aí, a primeira coisa que eu faço aqui é achar a proporção. Quanto é que representa os 200 do total? Os 200 do total representa 66%. É o que eu falei, 2/3, 1/3, né? 2/3 é tributada, 1/3 não é tributado. Como ele pagou 15 em cima de 200, que essa foi a parte tributada foi 200, ele pagou R$15, ele tem uma alíquota de 7,5 sobre o 200. Mas eu só posso, na verdade, apropriar 66% desse valor, porque 1/3 não é tributado. Ou seja, dos R$80, eu vou apropriar 66%, que é o valor que é tributado na minha história. Na minha história, eu tenho 2/3 tributado e 1/3 não tributado, a uma alíquota de 7,5. Então, vai ser o quê? 66%
de 80, aplicado uma alíquota de 7,5. Qual o valor a recolher? 4. Olha aqui, ó. Olha o 4 aqui. De maneira mais fácil, 300. Eu não tenho 300 de vendas totais? Paguei quanto? 15. Quanto é 15 em relação a 300? 5%. Ou seja, a alíquota efetiva do total das minhas operações é 5%. Então, daquele 80, aplica 5%, acho 4%. Ficou claro, pessoal? Ficou mais simples, né? Mesmo dado o exemplo anterior, a alíquota média, ó, 15 sobre 300, 5%. Tá aí, ó. Que agora eu fiz de forma, como eu acabei de mostrar aqui para vocês, tá? R$15 é o valor do ICMS pago na minha história, de um total de 300 vendido. Ou seja, a minha alíquota efetiva é de 5% sobre 80 dá R$4. Ficou claro aí, galera? O que é a alíquota média? E aí vem a pergunta: algum juiz vai discutir o que você fez aqui agora? Algum juiz vai falar assim, pô, você foi rigoroso demais, você foi agressivo demais. Não. Eu usei você contra você. E você não pode argumentar que isso aqui não é. Eu estou pegando uma média das tuas vendas. Eu pego as tuas vendas durante o último ano e pega quanto você pagou de tributo durante o último ano e vê qual é a alíquota efetiva e aplica sobre a venda desacobertada. Acabou. Vai falar o quê? Você está pegando a média anual, não tem o que discutir. Ele não tem como contra-argumentar, não. Você foi culoso, você foi desonesto, você foi isso, foi aquilo. Eu já falei isso aqui também, tá? Que ele deve comprovar, se não é a tal da inversão do ônus da prova. Nem lembrava que eu tinha criado um slide só para ônus da prova, tá, pessoal? Aqui mostra a inversão do ônus da prova, tá, pessoal? Repito aqui o decreto-lei, a prova de improcedência de presunção, você pode contrariar. Então, eu afirmo que você não tem origem, você pode ir negativo. Está aqui, ó, a origem está comprovada, está aqui a comprovação da entrega e origem de recurso. Pessoal, desde 1977, que essa legislação está vigente e ela só vem sendo implementada em outras legislações. Eu fico assim muito incomodado, não sei se o termo é bem esse, quando eu vejo algumas coisas na televisão, e aí tá tudo bem. Ele pagou em dinheiro. Como que pagou em dinheiro? Tá lá a N despesas do cara pagam em dinheiro. Tá tudo bem? Não, não tá tudo bem, não. Olha aqui, desde 1977 que isso é obrigatório, ele apresentar, ele comprovar a efetiva entrega e origem do recurso. Pessoal, não é dito por ninguém, é pela lei. A lei só vale para nós, né, pessoal? Os amigos do rei não precisa, né, pessoal? Aí volto lá, um decreto 9580 de 2018, que é o decreto do imposto de renda. Está lá no artigo 293, no artigo 294, se repetindo, tá, pessoal? 50 e tantos anos depois, se repete. 51 anos, né? Porque a lei de 77 aqui é 18, 50 anos, 51 anos depois, ela está lá, a mesmo teor, mesma descrição no decreto 9580. A decreto-lei de 1977 repete no decreto 9580 de 2018. Exatamente igual. Quer dizer, aquilo que lá em 77 foi dito continua valendo rigorosamente, tá, pessoal? A empresa deve comprovar a origem e a efetiva entrega de recursos fornecidos. Pois bem, pessoal, mais uma vez aí eu estou pegando os outros artigos, tá? Dentro do decreto do imposto de renda. Então tá aqui, eu estou fazendo um comparativo entre o decreto do imposto de renda e o decreto-lei. Eu estou mostrando aqui para ver quanto atual está essa legislação de 77. Não mudou nada, pessoal, não mudou nada. Então, o que você vê lá no decreto 9580, que está no artigo 967, está lá no artigo 9, parágrafo 1º do decreto-lei. Tem que ser comprovado por documentos hábeis. Se o documento não for hábil, aquela comprovação não vale. O que você vê no 967 do decreto atual, você vê lá no parágrafo 2º do artigo 9º do decreto-lei, que o ônus da prova
é invertido. A inversão do ônus da prova, ou seja, o ônus da prova de não veracidade dos fatos registrados na escrituração cabe à autoridade administrativa. E já a inversão está no 969 com o parágrafo 3º do mesmo nono. A inversão do ônus da prova, que passa a ser atribuída ao contribuinte nos casos em que a lei assim estabelecer disposição especial. Aqui eu vou parar para o nosso café, porque a gente vai começar. Aqui a gente começa a nossa primeira prática, que vai ser o caixa, o equivalente caixa, ou seja, como é que a gente faz uma recomposição da conta caixa. Deu certinho, 10h58, 11 horas, vamos dar um break para o café. 20 minutinhos, combinado, pessoal? Tomar um café, tomar uma água. Fechado aí? Combinado. Ok. Certo. Falou. Ok. Vamos lá, então.